Damos início ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial um particular amigo, o secretário Rubens Gisek, da Secretaria de Justiça do maior município do Brasil, que é o município da cidade de São Paulo, cuja população corresponde a muitos países do mundo. Eu sou professor catedrático da Universidade do Minho, em Portugal, e Portugal tem uma população menor que a cidade de São Paulo. É exatamente essa dimensão do nosso secretário de Justiça, daquele que tem que enfrentar todos os problemas do município, não só orientando internamente o município, mas defendendo o município externamente. Vamos conversar, portanto, com o meu amigo, o secretário Rubens Gisek, que é uma autoridade na matéria, já com uma grande experiência no poder público, porque, embora agora esteja na Secretaria de Justiça, já exerceu outras secretarias de Estado, inclusive muito mais tranquilas do que aquela que no momento está à frente. Meu caro Rubens, você sabe que no nosso programa nós nos tratamos com qualquer intimidade por você, principalmente com um elemento como o amigo que exerce essa função de grande responsabilidade e tem um profundo conhecimento do direito. Rubens, eu queria, em primeiro lugar, para que o nosso telespectador conhecesse o que é a Secretaria de Justiça de São Paulo, do município de São Paulo, que você me dissesse um pouco qual é a estrutura da Secretaria e, ao mesmo tempo, quais são os seus projetos, já que você assumiu a Secretaria há muito pouco tempo. Bom, muito obrigado, professor Ives Gandra. É uma honra estar aqui contigo, uma referência para todos nós do direito, realmente um baluarte aí, não só do conhecimento acadêmico, do conhecimento prático, mas de postura, elegância, ética, que para nós todos baliza muito, e eu procuro me espelhar muito na sua história, na sua linda história de contribuição para o nosso Brasil. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Mais velho. Muito obrigado pelo convite. Olha, de fato eu acabei de assumir, né? Hoje faz 40 dias que nós estamos lá à frente da Secretaria de Justiça do município. Convite honroso que me fez o prefeito Bruno Covas. E, de fato, a sua introdução ela é muito verdadeira, é uma estrutura muito grande. Hoje, na Secretaria de Justiça, nós cuidamos ali, ligado ao gabinete do secretário de Justiça, toda a Procuradoria-Geral do município, a Procuradoria Municipal, que é um corpo excelente, excelente. Eu realmente estou, nesses 40 dias, muito bem impressionado com a qualidade técnica dos nossos advogados municipais, dos nossos procuradores. Quantos são? Olha, então ligado a nós lá na Secretaria de Justiça, nós temos a Procuradoria Municipal. A Procuradoria Municipal hoje conta com um pouco mais de 300 procuradores na ativa. O prefeito Bruno Covas ele está autorizando uma reposição de mais 20 nos próximos dias, de um concurso que nós temos feito. E, enfim, os procuradores trabalham muito, porque os problemas são cada dia mais complexos, mais delicados e mais numerosos. Dizem que você recebe para ter que suspender uma liminar por hora, é verdade? Tem dia, Ives, tem dia que é mais ou menos isso. Até o pessoal brinca lá na Procuradoria que, fazendo aqui a cópia dos programas de prevenção de acidentes de trabalho, nós vamos colocar uma placa lá na porta da Prefeitura, estamos a 1 hora sem liminar. E talvez não consigamos. Talvez não consigamos. Mas ali, de fato, isso nos leva a uma discussão, uma reflexão, que agora, neste cargo, me preocupa demais. Já me preocupava antes, mas agora eu sinto na pele, diariamente, com os colegas de administração. Tudo é judicializado, tudo. E judicializado de formas várias, né? São ações populares, são ações civis públicas, propostas não só pelo Ministério Público, mas pelos outros entidades legítimas para propô-las. Nós temos aí mandados de segurança, mas são muito numerosos, né?
E, ao mesmo tempo, nessa saraivada, nessa enxurrada de judicialização, nós percebemos também um certo, como eu diria, um certo colapso na análise mais pormenorizada ou zelosa da concessão de cautelares, não é? Evidentemente que nós conhecemos e reconhecemos a dificuldade dos magistrados, né, quando se colocam questões urgentes, e são mesmo, né, mas são muitas medidas cautelares, né, muitas medidas cautelares, e isso acaba concentrando as nossas energias, dos nossos mais de 300 procuradores, dos nossos 160 auditores lá da controladoria, enfim, toda a nossa atenção, ela em vez de se ocupar mais de uma pauta positiva, de um trabalho mais proativo, que entrega coisas para a população, melhora, transforma, a gente fica sempre muito ocupado em correr atrás das emergências, das cautelares, das urgências, uma atrás da outra. Quando parece que você toma o fôlego para pensar em algo mais propositivo, já vem uma outra urgência, uma outra cautelar, uma outra emergência. Então, isso, abrindo o meu coração, eu acho que é importante colocar isso para a sociedade, sem acusar nada nem ninguém, mas é uma situação fática que nos causa muita preocupação. Você sabe, Rizek, na semana passada nós recebemos aqui o professor Sérgio Ferraz, que aliás é seu amigo também. Muito meu amigo, é uma referência. E é uma referência no direito administrativo. Nós estamos conversando sobre o judicialismo. Eu tinha colocado uma questão para ele, que ele concordou inteiramente. No momento em que o judiciário passou a ter um ativismo político, quer dizer, saiu da sua função exclusivamente poder judiciário para atuar com aquilo que eles chamam de judicialização da política, politização do judiciário, consequencialismo, neoconstitucionalismo, deu o rótulo que você der, mas invadiram competências de outros poderes. A partir daí, cada vez que nessa luta democrática alguém fica derrotado no poder competente, por exemplo, no legislativo, a minoria, qualquer decisão da maioria, judicializa, vai ao judiciário, porque já que o judiciário abriu essa porta... Paralisa, né? E paralisa. Ora, isso levando também para os jornais, para a população, dizer, nós passamos a ter, por exemplo, os governos de Estado. Eles estão, todos eles, eles devem ter a mesma coisa em relação ao município, digamos, as ações judiciais contra o SUS. Pessoas que têm dinheiro, entram em juízo querendo receber medicações caríssimas, porque esses cidadãos podem entrar em juízo. O povo que precisa, que não sabe disso, o dinheiro que é para essa elite que entra em juízo deixa de ser adotado para aqueles que realmente precisam. É isso mesmo, uma distorção grave. Então, isso eles têm que reagir. Então, essa judicialização em que tudo se vai ao judiciário, porque o judiciário resolveu entrar em tudo, faz com que toda a administração fique difícil. E, por outro lado, apesar de eu ter grande admiração, grandes amigos, alguns professores do Ministério Público trabalhando nas nossas instituições acadêmicas, a verdade é que a toda hora o Ministério Público entende que pode administrar a cidade. Tem que fazer dessa maneira, daquela outra, o que leva para a sua secretaria uma carga de trabalho que, se o Ministério Público fosse só Ministério Público, Poder Judiciário, só Poder Judiciário, seria reduzido e vocês poderiam fazer outras políticas públicas que seriam mais fáceis a partir da sua secretaria. Né? Professora, eu acho que a gente precisa acertar melhor essa calibragem. Tá descalibrado. Né? Eu acho que isso é algo que não é fácil, né? Porque nós entendemos o papel e as responsabilidades das instituições, mas está descalibrado. Eu diria para o senhor que, hoje em dia, quando eu estava na faculdade, lá na nossa academia, do Largo São Francisco, no final dos anos 80, ser revolucionário era extrapolar a interpretação normativa. Né? Então, os normativos eram os quadrados, eram os reacionários, e quem tinha lá movimentos de direitos mais próximos ao cidadão e etc., e toda essa mutação na interpretação da lei, etc.,
né? E isso era o bonito, o revolucionário. Hoje, o revolucionário é seguir a lei. Exato. É interessante, porque o normal é extrapolar. Né? Então, quem segue a lei, quem faz o seu trabalho ali, cada qual no seu quadrado, como dizem por aí, não é? E fica dentro das suas... tem foco na sua responsabilidade e faz o trabalho com as suas limitações tradicionais, costumeiras e próprias do sistema nosso, que já é antigo, né? É um revolucionário hoje. Né? Que antigamente era chamado de quadrado, então mudou, né? E de fato hoje esse ativismo, né, ele está praticamente a regra, não é mais a exceção como era antigamente. O que traz uma insegurança jurídica muito grande. Vamos agora aos nossos comerciais, Claro. vamos continuar conversando. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo, o professor e secretário de Justiça, Dr. Rubens Gisek. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro, vou lhe oferecer um livro escrito alguns 2 ou 3 anos atrás, Uma Breve Teoria sobre o Constitucionalismo, que eu procuro desmistificar um pouco, fazendo uma teoria sobre as teorias de direito constitucional, mostrando que, na verdade, nós constitucionalistas terminamos correndo, os constitucionalistas, quase sempre atrás dos fatos, porque são as revoluções, os fatos, política, as teorias que geram, e depois nós vimos com as formas. Nós damos uma prateleira de soluções jurídicas, mas jamais nós fazemos Constituição. Nós interpretamos a Constituição. Então, muito obrigado, esse livro, professor. Puxa uma breve vida. teoria. Mais um, para mim, a já longa coleção de obras da sua autoria, todas elas consultadas com muita frequência, que é o que resolve. Os seus livros resolvem os meus problemas. Com admiração permanente, eu muito obrigado aqui, muito minha obrigado letra pela todo mundo dedicatória. sabe que é difícil de ler. Muito obrigado. Isso aqui é muito representativo, muito simbólico. Muito obrigado. Meu caro Rubens, voltando à sua... Hoje nós vivemos no Brasil essa intranquilidade, já falamos sobre insegurança jurídica, e estamos com eleições, com candidatos ainda indefinidos. Uma pergunta de natureza política agora, saindo um pouco de administração, já que eu sei das dificuldades que você enfrenta e enfrentando galhardamente com muita inteligência. Você entende que o sistema presidencialista, como nós temos em toda a América, que tem trazido problemas, não seria o momento de... Porque o parlamentarismo, uma das questões mais características, ou aliás, das características maiores do parlamentarismo, é a redução automática de partidos. Não é uma redução imposta de partidos. Eles reduzem-se porque, na verdade, os próprios parlamentos decorrem dos partidos com uma determinada linha ideológica. O Brasil teve o parlamentarismo no Império durante 42 anos. Você já refletiu um pouco, se não é um momento não de imediato, mas para que nós, porque o Brasil é refém de um presidencialismo que, se o presidente é fraco, você tem 4 anos. Se o presidente não sabe administrar, você tem 4 anos. As suas indicações são indicações pessoais e não políticas. Não, sem dúvida. E a proliferação de partidos que não são partidos, que são legendas. Pois é. Como você vê esse problema? Agora eu estou falando o jurista Rubens Gisek e não o secretário de Justiça. Olha, eu agradeço muito essa pergunta, porque eu sou professor de ciência política há muitos anos, já dei aula, inclusive, no CEL, etc. Foi nosso professor. Isso, e eu estou hoje convicto que... bom, eu sou parlamentarista, não é? Mas eu entendo que o problema não é o presidencialismo ou o parlamentarismo. Entendo que o problema é outro. O problema é a liberdade de emenda, é a facilidade de propositura, é a facilidade de obstrução. Este é o problema maior. Este problema teria que ser melhor estudado e resolvido antes de se decidir pelo parlamentarismo ou presidencialismo. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho
naquele livro O Processo Legislativo, que é brilhante, né? Que foi o livro de cátedra. Muito bem, eu gosto muito. Ele tem lá uma reflexão que eu guardo para mim e que é verdadeira. Nós ainda estamos vivendo no Estado contemporâneo as mesmas bases de um constitucionalismo clássico que veio das revoluções liberais, Revolução Francesa, em que a Assembleia Nacional Francesa, revolucionária, ela não tinha a fragmentação e a complexidade da sociedade atual. Era basicamente composta por burgueses que pensavam de forma muito semelhante. Então se construiu no constitucionalismo clássico o que nós mantemos até hoje, 200 anos depois, uma liberdade muito exacerbada individual dos parlamentares. Isto, para mim, é um erro hoje na sociedade contemporânea que precisava ser rapidamente, urgentemente, muito mais do que a discussão de mudança para parlamentarismo. Veja, eu tive uma experiência no parlamento, fui chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu era muito jovem, eu tinha 27 anos. E eu convivi ali no seio do parlamento paulista e a gente acompanha a política há muito tempo, né? A proliferação de partidos e a fragmentação do debate no parlamento brasileiro decorre muito do poder individual de cada parlamentar. Então, assim, cada parlamentar ele tem poder de iniciativa próprio. Então, ele entra com diversas proposituras. Cada parlamentar tem poder de emenda próprio, emendas ao orçamento e etc. De repente, se a gente conseguisse concentrar as iniciativas em grupos, comissões, partidos políticos, enfim, seria mais racional. E a obstrução também. Tem muita liberdade de um único parlamentar obstruir o processo legislativo. Bom, isso faz com que haja um jogo de negociação entre 513 deputados e mais 81 senadores, ou seja, são quase 600 parlamentares, individualmente colocando os seus interesses próprios na mesa de negociação. A lei fica ambígua e a lei ambígua leva ao judiciário a ter que interpretar e aí vira esse ativismo todo, essa insegurança jurídica. Agora, eu tenho muito essa convicção. Mas uma pergunta que a minha impressão é que o sistema é que gera essa proliferação de partidos e essa individualização da atuação. Porque nós não temos partidos políticos, nós temos legendas. Verdade, com 35 partidos, 26 com assento no Congresso. É uma barbaridade. Não há partido. É uma barbaridade. Não há 35 ideologias no Brasil. Isso é inadmissível. Aliás, não há em nenhuma filosofia, você foi professor de ciência política, não encontra 35 ideologias políticas diferentes. Mas é pior que isso, professor, é comercial. Claro. Agora, o que ocorre no parlamentarismo é que você automaticamente cria partidos políticos. Eu sempre digo, quando diz o Brasil não pode ter parlamentarismo, porque não tem partidos políticos, eu digo o Brasil não tem partido político porque não tem o parlamentarismo. A equação é diferente. Porque o presidencialismo é o partido da individualidade. Quer dizer, eu elejo o presidente da República. O presidente da República, mesmo nos Estados Unidos, que é o único país que deu certo com o presidencialismo, é o presidente Trump, é o presidente Bush, é o presidente Obama. E poucos se lembram que representa o Partido Democrata, o Partido Republicano, que é um partido que controla os congressos. Claro. O Congresso americano, um partido dominante, é fundamental para dar sustentação. Mas, como é o presidencialismo de um homem, você fala no Trump, você, por exemplo, fala em governos, entende? Mas, na prática, nos Estados Unidos, é a individualidade. E no Brasil também. Quer dizer, na América, você pega o presidente da Argentina, o presidente do Chile, o presidente... E os partidos desaparecem, porque o presidente, se tiver força, ele manda, o Congresso não representa nada. E se não tiver força, o Congresso também não comanda, nenhum comanda, porque é a individualidade que você faz menção, você vai de um partido para o outro. Indo de um partido para o outro, nós temos uma infidelidade partidária que representa, e aí 26 partidos é absolutamente impossível governar com isso no Congresso. Não seria o caso de realmente repensar
Quando Marco Aurélio, queridíssimo amigo, grande jurista, barrou a cláusula de barreira, nós tivemos esse absurdo que vivemos hoje. Isso é uma barbaridade. Na verdade, assim, hoje, até um pouco tempo atrás, constituir um partido no Brasil era muito fácil, né? Ok, mas você tem acesso a fundos, você tem acesso a tempo de TV, mesmo aquele mínimo, né? E você negocia isso. Então, as legendas viram uma coisa comercial, você sai negociando. É o melhor negócio do mundo, né? Porque você monta um dinheiro partido do contribuinte. com dinheiro do contribuinte e ainda, veja só o valor que tem segundos no horário nobre de TV nas inserções. Você fica dono de um valor gigante em rede nacional de rádio e televisão para você negociar, 45 dias. para você negociar com alguém, né? Então, e do nada, né? Não é que você... Então, veja, tem um valor imenso. Então, você tem uma verdadeira barganha, que evidentemente no subterrâneo aí, nós não podemos também... A gente tem que começar a falar as coisas no Brasil e nós sabemos o que acontece. Então, isso é muito lamentável, isso é muito triste, mas mais do que isso, nos Estados Unidos, que você fez referência, né, o voto é majoritário. Isso é toda a diferença, porque no sistema majoritário de eleição, mesmo para a composição das casas legislativas, você leva a um bipartidarismo ou uma redução drástica de partidos. O sistema proporcional é o contrário. O sistema proporcional, você, por exemplo, você monta um partido, o partido do Rubens Rizek, PRR, é um nome bonito. Faço o meu partido. Aí eu convido 200 pessoas para saírem candidatos. Estas 200 pessoas vão ter lá 10 votos cada um, porque vai ter lá o seu irmão, o seu cunhado, o seu parente, o seu amigo, etc. Cada um tem lá 10, 15 votos, né? Multiplicado pela quantidade de candidatos, eu tenho um volume de votos que eu aproveito para mim, né? Então é uma máquina de estimular candidaturas avulsas, que absolutamente não tem nenhuma pretensão de representar nem nada nem ninguém, nem nenhuma formulação ou formação, e para usar para fins políticos pessoais. Não, esse é um problema. É uma discussão que realmente vamos ter que continuar fazendo num dos próximos programas. Eu só lembraria, Rizek, que com isso nós estamos terminando, e agradecendo muito a sua presença, que dos 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentares. Só os Estados Unidos... E nos Estados Unidos é quase um parlamentarismo presidencial, que o Congresso tem uma força enorme. São 2 partidos que comandam aquele Congresso. Rizek, profundamente grato de você ter, num momento de crise, comparecido ao nosso programa, crise nacional, e você tendo que enfrentar as consequências sem poder solucionar as causas, né? E, aliás, brilhantemente. Senhores telespectadores, temos um brilhante secretário da Justiça que tem essa vantagem. É um professor universitário, um grande conhecedor de direito e um grande conhecedor de ciência política, que, aliás, é a matéria que você leciona. Né? Agradeço muito a sua presença e espero-os novamente no próximo domingo.